Olá, eu sou o Alisson Ricardo de Freitas, esse é o canal Igreja Verdadeira e hoje nós vamos raciocinar. Você vai raciocinar junto comigo aí. Quem é o Jesus? O Jesus para os romanos, ele era tido como um agitador. Por quê? Porque ele era um agitador. Bem, naquela época, Roma, ela tinha dominado o país do Jesus, a cidade do Jesus, Judéia. Então Roma tinha ali seus soldados romanos e Roma queria que todos os cidadãos, os judeus, ficassem quietos, tranquilos e obedecessem. Era isso que queriam. O Jesus era uma pessoa que pregava certas palavras e as palavras do Jesus criavam naquela população um certo alvoroço. Então Jesus para os romanos era um agitador. Os romanos não queriam esse tipo de pessoas ali. Queriam pessoas quietas, pacíficas e que seguissem um protocolo. Exatamente isso. Agora, se a gente for refletir, a gente pode... Comecei a falar do Jesus no aspecto do olhar de Roma. Você pode analisar que uma pessoa para várias outras pessoas tem significado diferente. Você, o seu pai para a sua irmã, ele tem um significado. Ela o vê de uma forma, talvez você vê de outra. É isso que eu quero trazer nesse vídeo. O Jesus, ele tem milhões, talvez bilhões de significados. Vai depender da pessoa que está observando ele. A gente vai analisar agora a visão que Deus tem do Jesus. Muitas vezes, brigando com a minha esposa, ela dizendo certas coisas de mim, porque na hora da raiva você tem alguns pensamentos ruins do outro, correto? Aí eu perguntava para ela, e Deus, o que Deus será que acha de mim? Deus que me conhece, sonda meu coração, minha alma, minha mente, sabe do meu passado, do meu futuro. É sobre isso que eu estou trazendo aqui agora, a parte. A parte de quem? Qual conhecimento? O que Deus achava do Jesus? Quando o Jesus estava sendo batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, o Deus falou a seguinte frase: eis aí o meu filho amado, em que me compraz. Então, para Deus, aos olhos de Deus, Jesus era um filho amado e ele tinha alegria, gozo, felicidade em ver aquele filho. Não sei quanto se você olha para o seu filho e sente felicidade, você se sente feliz, né? Às vezes seu filho é um filho amado para você, às vezes não, é um filho odiado, né? Para Deus, Jesus era um filho amado. Mas por quê? Por que Jesus era um filho amado para Deus? O Jesus deixou bem claro isso. O Jesus praticava, ele cumpria tudo aquilo que Deus dizia para ele. Por isso que Jesus era tido como um filho amado para Deus. Agora a gente vai pular, né? A gente está pulando aí, você está vendo. São várias formas de ver e compreender o Jesus, não tem uma única forma. Agora imagine a seguinte cena. Você está lá, você está na época do Jesus. E de repente você vê aquela agitação, uma bagunça, uma baderna. E pessoas gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Você vê os soldados romanos chicoteando ele carregando uma cruz. O Jesus. Essa é a cena. Você não conhecia ele, não sabia nada sobre ele, não sequer ouviu falar dele, mesmo que naquela época ele era muito, muito famoso. Aí de repente você vê eles crucificando, pessoas cuspindo nele com ódio. Para você, Jesus seria o quê? Exatamente essa a imagem que eu quero te mostrar. Um maldito, um ladrão, um bandido. E talvez você do nada sentiria ódio. É o que nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia, né? Você não conhece a história daquela pessoa, nunca ouviu falar, viu um flash, você viu um flash daquela história e já condenou, julgou, é um maldito, ladrão, bandido. Talvez você até cuspiria nele também, né? A gente acaba seguindo o que a multidão está fazendo, a gente muitas vezes fazemos isso, não temos um raciocínio crítico, né? A gente não pensa, o que é ter um raciocínio crítico? É parar ali naquela cena e falar, ué, por que esse cara tá tão cuspindo nele? O que ele fez? É o básico, né? Seria o básico, mas nós não somos assim, nós não somos guiados por isso. A gente não procura a verdade das coisas, né? E Jesus estava sendo trucidado vivo, morto, porque amava as pessoas, fez milagres de cura, curou paralíticos, cegos, ressuscitou mortos. Por isso Jesus estava sendo crucificado. Ele também abriu os olhos das pessoas, né? Mostrou o que Deus verdadeiramente queria e era mais ou menos o contrário do que eles estavam ensinando naquela época. Tinha uma doutrina sendo ensinada
e Jesus veio destruir essa doutrina. Então ficaram com muito ódio dele, muita raiva. E como Jesus tinha o poder de Deus sobre ele, eles ficavam com mais raiva ainda, porque faziam milagres, né? Nicodemos, ele até chegou a dizer lá, nós sabemos que quem faz suas obras só pode ter vindo de Deus. Então eles sabiam que Jesus tinha vindo de Deus, mas Jesus estava tomando a multidão das mãos deles, e eles odiaram muito, muito Jesus e tramaram a sua morte. Para muitas pessoas, Jesus não era nada mais, nada menos que um milagreiro. Vou lá naquele cara lá porque eu tô com essa dificuldade aqui, eu não consigo andar, então ele vai ter que me curar. Era um milagreiro, um cara que fazia milagres, como se você tomasse um remédio, você vai lá na farmácia, compra o remédio e toma. Agora eu tô bem, tô curado. Então Jesus era aquela pessoa da farmácia, para muitos, entende? A visão era essa. Jesus vai vir aqui, vou me curar. Jesus vai passar aqui, o que eu tô precisando, meu dedo tá quebrado. Jesus vai passar aqui, eu estou cego, eu preciso dele, vou ser curado, entende? Assim, não estou falando que isso é ruim, não estou falando que isso é bom. Você vai ter seu pensamento crítico aí, é isso que eu quero nesse canal, que você analise, inclusive faça seu comentário, é importante. Mas para muitos ele era somente isso, uma pessoa que ia curar. A gente tem o caso dos 10 leprosos, tinham 10 leprosos, Jesus curou os 10. 9 foram embora. Tipo assim, azar, ele me curou, tô indo embora, foda-se, é dele, que se exploda, ele só me cura e pronto. Será que isso acontece hoje ainda? O que você acha? Que as pessoas procuram Jesus ainda, mesmo dentro dos templos, né? Porque a igreja é um ajuntamento de pessoas, a igreja não é uma construção de pedras. Elas procuram o Jesus nos templos para que sejam curadas de doenças, para que ganhem prosperidade financeira. Muitos pensam nele dessa forma, né? Não estou falando que é certo, que é errado, mas é uma forma de pensar no Jesus. Alguns já pensaram no Jesus de forma diferente. Jesus era um professor, queriam receber ensinamentos dele, chamavam ele de mestre. Na época, quem era chamado de mestre era um professor, que teria como ensinar as coisas para eles. As coisas que vinham de Deus, é claro, né? Talvez eles até deixaram de confiar nos fariseus, que eram os professores da época. Os fariseus eram tão poderosos naquela época que eles criaram bases de fariseus em todo o país lá do Jesus, que era Judéia, Nazaré, eram várias cidades, né? Eles criaram bases de ensino, onde tinham as sinagogas. As sinagogas eram locais que eram ensinados a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem aí hoje. Então eles ensinavam. É claro, quando eu pego um texto, isso tem que ficar bem claro. Você não pode ser inocente a esse ponto. Não seja inocente. Estou até com a Bíblia aqui perto, eu posso pegar a Bíblia e extrair um entendimento da forma que eu quiser. Entende? Então, com o meu olhar, entende? É isso que estou dizendo. O Jesus trouxe o ensinamento, trouxe o ensino da forma que Deus quer, não da forma que o homem quer. Porque o homem pode sim, não seja inocente, a ponto de tanta inocência assim, achar que o ensinamento de uma pessoa é exatamente aquilo que Deus quer. Não é. Ele tem que ter vindo de Deus. No caso, Jesus veio de Deus, ele tinha a mente de Deus, o raciocínio do Pai, ele tinha o Espírito de Deus, o sentimento que o Pai sente. Por isso ele podia ensinar as coisas que Deus queria. Na verdade, Jesus é Deus. Naquela época estou dizendo isso porque o Jesus era um professor, mas eu estava falando dos fariseus, muitos fariseus ali eram professores também, mas ensinavam da forma deles, ensinavam errado. Por isso que o Jesus teve que vir aqui na terra, porque estavam ensinando de forma errada. Agora eu te pergunto, você que está aí, será que tudo que está sendo ensinado hoje, será que as pessoas que pegam a Bíblia, se dizem de Deus, será que elas estão ensinando corretamente tudo aquilo que Deus deseja? Será que realmente, verdadeiramente, Deus está ali nas palavras deles? Você tem que raciocinar, seja crítico. O Jesus ensinou isso, o Jesus ensinou a ser crítico. Outra coisa, você precisa se basear no ensino de alguém? A própria Bíblia fala, o véu se rasgou. Você tem livre acesso a Deus.
Não está escrito isso? Você não pode aprender diretamente com Deus, com Jesus, o Pai, com o Espírito Santo? A própria Bíblia diz que o Espírito Santo vos ensinará muitas outras coisas. E o Espírito Santo vai te lembrar todas as menções. Isso aí é Jesus falando. Jesus falou que o Espírito Santo ia lembrar para vocês todas as palavras que ele tinha ensinado. Entende? O Jesus para muitos era um professor, inclusive Pedro, os apóstolos, o seguiam, o ouviam. Várias vezes Jesus ensinou algo para Pedro, ensinou algo para as multidões, entende? Tinham pessoas lá nas multidões que queriam aprender com Jesus. Não eram só aqueles que achavam que ele era um milagroso, só uma pessoa que ia curar a doença deles e eles iam embora e pronto. Não. Para muitos, Jesus sim era um professor e eles queriam. Eu vou deixar aqui uma das frases dele. Ontem eu fui na igreja, no templo, né? Onde os irmãos se reúnem nesse templo. E lá eles estavam ensinando certas coisas, falando que a gente teria que seguir o Jesus, mas não disseram uma palavra do que ele disse. Imagine que eu chego e falo para você, ó, você tem que aprender com Jesus. Mas eu não digo nada do que o Jesus quer que você aprenda. Qual que é o nexo disso? Parece uma conversa vazia. Alô, Jesus é todo poderoso, mas eu não digo nada que o Jesus quer que você aprenda. Então não serei como eles. Jesus é um professor, para mim ele é um professor também, entre outras coisas, muito mais. Uma das palavras do Jesus, o Jesus diz: se te tomarem a túnica, entrega também a capa. Não entre em demanda contra isso. Te ensinam isso? Eles não falaram isso lá na igreja. Outra palavra de Jesus: ama quem te odeia, ore por aquele que te persegue. Vocês estão vendo? Esses são ensinamentos de um professor. Se o Jesus é o seu professor, você vai seguir os ensinamentos dele. Você vai amar aqueles que te odeiam, que te perseguem e vai orar por eles. É o que ele ensinou. Compreende? Quando Jesus começou os seus ensinamentos, os fariseus ensinavam outras coisas. Olho por olho, dente por dente. Por isso que Jesus disse: eis que foi dito, olho por olho, mas eu não quero assim mais. Eu quero que vocês orem por aqueles que te odeiam. Eu quero que vocês amem essas pessoas. Então, outro ensinamento. Ele é um professor que veio trazer coisas novas e por isso foi chamado de um agitador, né? Uma pessoa que vem perturbar a paz, porque já estava imposto uma coisa. Os fariseus já tinham domínio sobre aquela mente daquelas pessoas e não queriam que eles pensassem de outra forma. Para alguns, Jesus era uma fábula, nunca existiu. Muitos da nossa época vão pensar assim: quem é esse cara? Milagres? Aí você vai ver, estão tendo milagres hoje? Aí você fala assim: não estão tendo muitos milagres, talvez milagres escondidos, né? Mas imagine uma pessoa hoje, nos dias de hoje, que onde ela for, um paralítico vai andar, um cego vai enxergar. Entenda, para muitas pessoas no tempo de hoje ele é uma fábula, nunca existiu. Pessoas falam que a Bíblia é toda manipulada, que não existe, que criaram a Bíblia, escreveram um monte de mentiras. Existem essas pessoas, né? Não estou fazendo uma crítica, mas para muitas pessoas Jesus é uma anedota, um conto de história, uma coisa que nunca existiu. Uma pessoa ressuscitar dos mortos. Tem pessoas céticas aí que nunca vão acreditar. Ressuscitar dos mortos? Ressuscitar o morto? A pessoa ressuscitou dos mortos, voltou a andar de novo com o corpo glorificado. Para eles é uma completa fábula, uma mentira, uma loucura, uma insensatez sem lógica nenhuma. Um ser humano que ensina a amar o inimigo. Então, para essas pessoas, ele realmente é uma fábula. Nunca existiu, nem vai existir. Nem que dure bilhões e bilhões de anos, eles não vão acreditar no Jesus. E para muitos, sim, Jesus foi Deus. Foi a pessoa que veio amar o mundo com todas as suas forças. Ensinar, lembre-se disso, Jesus veio ensinar as outras pessoas a amarem também o mundo. Esse foi o principal objetivo dele. Ele se entregou para que você tenha um campo uma janela de arrependimento. O que é uma janela de arrependimento? Quando eu, no caso Jesus, estou colocando como se eu fosse Jesus, eu fui lá, me entreguei, eu deixei um campo aberto. Olha, agora com a minha entrega eu perdoo todos os seus pecados. Agora é a chance de vocês o quê? Se arrependerem, a chance. Olha que maravilha, não é? É incrível. Essa janela se fechará, te garanto para você, é o que está escrito. Vai chegar um tempo que não vai ter mais a janela
a chance do arrependimento? A chance do arrependimento é agora, ela está aberta, agora é a misericórdia, né? Chegará o tempo, que é o tempo da seleção, da ira vindoura, da justiça. Espero que você esteja na parte onde você se entregou, se arrependeu, um contrito de coração, um humilde. O que é uma pessoa humilde? É aquela que recebe essas palavras. O Jesus não veio pregar para aqueles que não são humildes, aqueles que não querem receber. Esses aí já estão condenados, já foram condenados. Foram condenados a não estar com o Pai mais, né? Infelizmente é a pior de todas as condenações. Mas você que é humilde aí de coração, quer receber, humilde é poder receber o ensinamento, ouvir e receber ele como uma criança, acreditando que é verdade, né? E o contrito é aquele que se arrependeu, você faz parte do processo. Arrepender de quê? Lá na igreja ontem que eu fui, no templo, não disseram do que você tem que arrepender. Você tem que arrepender da falta de amor, do amor que não existia no seu coração. Lembrando, não é um amor qualquer, não é o amor de pai para filho, não é esse amor medíocre. Eu sempre digo isso em todos os meus vídeos. O que é um amor medíocre? Eu só amo meu filho, os outros eu não amo. Eu não tenho capacidade de amar meu inimigo, eu não amo ninguém, além da minha própria família ou aqueles que me fazem o bem. Esse amor não serve para Deus. O ensinamento não é sobre esse amor, você já tem ele. Desde que você nasceu, você já tem esse amor aí. Esse amor é básico, medíocre e básico. O amor que Deus quer te ensinar é o amor dele, todo-poderoso. Ele depositará no seu coração o Espírito Santo, poderoso Espírito Santo dele, que vai te movimentar a amar as pessoas, vai te dar forças para isso. Então eu espero que você seja humilde, espero que você seja um contrito de coração, se arrependa, espero que essas palavras tragam luz aos seus caminhos. Talvez você estava em trevas, não sabia nada disso, estava seguindo a vida aí de qualquer forma, e que essas palavras tragam luz à sua caminhada, e que você possa estar, claro, junto conosco lá, porque eu estarei junto de meu Pai, que mora no céu, onde o que nós mais queremos, eu vou dizer para você, não é riquezas, não é tesouros, não é nada disso. Muitos que conseguiram viram que isso é vazio. Talvez você não conseguiu ainda, está cego atrás dessa loucura da fama, da glória, do dinheiro, mas o que nós mais queremos nessa terra é o amor precioso do nosso Pai, que é Deus. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essas palavras te abençoaram, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Indo para a nossa frase final, dizemos todos os nossos vídeos e nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau!